gostaria de apresentar o PsychoSys, um sistema de correção automatizado para testes e tarefas psicológicas e neuropsicológicas. Uma ferramenta para maximizar o nosso trabalho, o tempo que nós gastamos, consumimos corrigindo os testes. Eu tenho aqui um menu que apresenta os diferentes testes, os testes de eficiência intelectual, testes de funções executivas, testes de atenção, testes de memória, os testes de linguagem, de visoconstrução, testes de habilidade acadêmica, testes de tarefas de habilidades acadêmicas, alguns tantos inventários CBCL, inventários de estilos parentais, inventários ETDH e alguns inventários diversos aqui, SNAP, SCART, SDQ, ok? E alguns testes de personalidade. Vamos ver como é. Nessa primeira tela, eu tenho algumas informações de como o sistema funciona, um passo a passo para você salvar o arquivo e o sistema de classificação utilizado na planilha. Nós usamos a proposta de Guillemot e colaboradores. Então eu tenho aqui os pontos, média, né? O sistema de classificação, bem? A referência do artigo e o link para acessar, caso tenha interesse, ok? Os testes de eficiência intelectual. Então eu tenho as escalas Wechsler, VISC, eu vou passar pela VISC, as demais escalas seguem o mesmo padrão. Todos os testes, antes de mais nada, é sempre necessário primeiro cadastrar o seu paciente. Então, lançado aqui o paciente, eu informando uma data de nascimento, dia 2/4/2006. O sistema já me aponta que esse paciente tem 16 anos, 5 meses e 6 dias. Essa é a data, essa é a idade que ele tem hoje, dia 8 de setembro de 2022. Ele é do sexo masculino. A escolaridade, ele está no ensino médio, está no primeiro ano do ensino médio, e aqui eu vou escolher. Aliás, ele é de uma instituição privada, ele está no primeiro ano. Eu digito o número ou seleciono aqui da lista. Tudo bem? Feito isso, eu posso ir então para os testes. É com base nessas informações que o sistema já vai carregar, já vai me preencher os campos automaticamente. O nome do paciente, a escolaridade, o sexo. É necessário a data de aplicação, porque nem sempre a data da aplicação de um teste é a mesma de outro. Então vamos supor que eu apliquei a escala Wechsler para crianças no dia 2 de agosto. 2 de agosto de 2022. Então, nesse dia, ele tem 16 anos, 4 meses. E a partir de então, basta eu informar, vou lançar dados quaisquer aqui. Dado simples repetido. Colocando valores quaisquer aqui, tá bom? Cancelamento, vou jogar um 80. Muito bem. O sistema já faz a conversão para os pontos ponderados na mesma estrutura do protocolo de resposta, do mesmo jeitinho, ok? Ele apresenta um Z-score baseado, esse Z-score é derivado desse ponto ponderado. Então, o ponto ponderado 4 gera esse Z-score de -2. O -2 é o desvio padrão, né? Qual é o ponto composto para esse ponderado 4, qual o percentil e qual a classificação, essa no sistema Wechsler, tá bom? E aqui o teste de idade, o desempenho, nesse caso aqui, o desempenho do paciente é esperado em crianças de 7 anos e 2 meses. Tem lá no manual da VISC, tem tabela para essa conversão em idades aqui,
ok? Feito isso, o sistema já faz os cálculos do compreensão verbal, organização perceptual, faz as somas, ok? Aqui ele vai considerar os testes principais. Eventualmente, se eu não utilizo, por exemplo, sequência de números e letras, eu deixo em aberto, eu vou observar que vai fechar, vai vai ficar em branco essa linha e automaticamente o sistema vai preencher o 3 ponderados aqui. Então, observa lá. Zerou a informação na linha e habilitou o 3 para cá. Então, o sistema faz isso automaticamente. Tá? Gera alguns gráficos, estão aqui os gráficos, considerando todos os subtestes, inclusive os suplementares, mas tem também o perfil apenas dos testes principais. Aqui o sistema já me apresenta os dados dos índices, o ICV, IOP, IMO e o IVP. O QI total, e para quem trabalha com uma análise um pouco mais aprofundada, ele já faz o cálculo do GAI, do CPI, diz se é interpretável ou não, aponta se é uma facilidade ou uma dificuldade, se ela se é individual ou não, se é rara ou não, ok? Aponta um QI, se esse QI é interpretável. Mais alguns gráficos aqui, eu posso observar que nessa simulação o IVP é o menor índice do nosso paciente, o desempenho foi extremamente baixo e o maior índice está com o IMO. Aqui é a segunda página do protocolo, a comparação de discrepâncias entre os índices, índice a índice, e a discrepância entre subtestes. Na planilha ela traz um pouco mais subtestes que os apresentados no protocolo. O protocolo só traz até a comparação entre raciocínio matricial e aritmética. A planilha traz muito mais possibilidades aqui. Ok? Observando aqui, tem uma informação diferente, não tem aqui a ver. Por quê? Porque eu não estou considerando sequência de números e letras. Vamos colocar. Ele voltou, tirou o 3 que estava aqui, mudou o resultado. Vamos ver lá na comparação. Agora eu tenho dados do sequência de números e letras. Agora eu tenho aqui os dados. Tá? Determinação das forças e facilidades, o sistema já identifica quando eu preciso usar os 6 testes do ICV e do IOP, ou quando eu tenho que usar todos os 10 subtestes. Se aponta a facilidade ou dificuldade. A análise dos scores de processo precisa ser, a informação precisa ser inserida uma a uma. Isso aqui o sistema vai preencher automático não. Mais uma vez, postos cubos sem pontos, sem tempos, sem bônus. Tá aqui. Então ele vai gerar o ponderado, vai fazer o Z, o percentil e trazer uma classificação. Vamos aumentar esse valor só para o gráfico gerar uma informação maior. Tá? Aqui também não. Cancelamento 40 e 40. Tá? O sistema já monta um gráfico. 10 dígitos, ordem direta. Ordem inversa. Tá aí. Maior sequência. Ele fez 4 e aqui ele fez 3. Tá bom. Aqui um gráfico desses dados. Análise de cluster, para quem trabalha com análise de cluster. A comparação entre os diversos clusters, as hipóteses encontradas
Tem um aqui que não tem informação porque tem um cluster que não é interpretável. E não é interpretável porque tem uma diferença aqui. Precisaríamos ver qual é o daquele subteste, mas tem uma diferença grande entre os testes que compõem aquele cluster. Tá? As possíveis hipóteses para essa condição e propostas, possíveis sugestões de interpretação, considerando aquele perfil ali, ou perfil para as diferenças encontradas entre os diferentes clusters. Isso aqui muda de paciente para paciente, tá bem? Outra possibilidade da planilha é uma análise ipsativa, comparando o paciente com o desempenho dele mesmo. Então, eu tenho aqui uma lista com 82 habilidades que são necessárias para o desempenho tarefa a tarefa. Eu tenho em coluna as habilidades necessárias para o desempenho, por exemplo, no semelhança, e as habilidades estão agrupadas em habilidades de input, quais as habilidades necessárias para o input da informação. São agrupadas, o segundo agrupamento são habilidades de integração e armazenamento. Tá? Olha, você pode dar uma pausinha no vídeo e ver quais são os itens que tem. As habilidades de output e algumas influências externas e internas que podem influenciar no desempenho da atividade. O sistema vai mostrar então qual habilidade é compartilhada por cada um dos subtestes. Eu tenho aqui então a atenção é uma habilidade necessária para o desempenho de cada um desses subtestes. Nessa coluna eu vou ter o sistema vai me apresentar se tal habilidade é uma força ou uma fraqueza. Então, com essa simulação, nosso paciente tem muitas fraquezas, tem uma força aqui e muito mais fraquezas. Variabilidade de fontes de leitura se mostra como uma força para o nosso paciente. Ok? Pois bem, essa é a escala Wechsler para crianças, a VISC 4. Essa análise acontece também para VAIS e os demais testes, as escalas vão seguir sempre esse funcionamento. Tá. TEONEPSI, necessário lançar uma data de aplicação, dia 2/8/2022. Escolhida a amostra, se eu quero uma amostra normativa por idade ou um grupo especial. Se eu escolho um grupo especial, vou escolher qual dos grupos eu quero comparar ele a qual tipo de amostra, tá? Não quero, eu quero por idade. Feito isso, o sistema libera quais são as tarefas por idade aí. Lançado um ponto bruto, 15. O sistema faz a conversão para pontos ponderados, apresenta a classificação do manual, tá? E assim vai cada um dos subtestes da escala da NEPSI. No final, ela apresenta, constrói alguns gráficos e todos os gráficos da planilha eles podem ser copiados e colados em seu laudo, em seu documento do Word. Selecionado o gráfico, você pode utilizar a função Ctrl+C, ir para o seu documento Word e com o Ctrl+V você cola. Aí lá você pode editar o gráfico. Você também pode copiar qualquer tabela, por exemplo, na VISC. Eu quero levar essa tabela aqui, seleciono as células que eu quero, Ctrl+C e vou para o meu documento, Ctrl+V, eu colo todas essas informações e lá eu posso editar
cor, fonte, fazer adição e personalizar o meu laudo. ANEPSI, Neupsilinha Infantil. Funções executivas, esses são os subtestes que tem, subtestes e tarefas cognitivas, tá? Nós temos o FDT, fluência verbal, não é o FAS, não é o FAM, é o tarefa de fluência verbal da Nicole Zimmermann e da Rochelle Fonseca, tá? Uma vez selecionada a data de aplicação, o sistema vai estar pronto para fazer a correção. Hailing, também uma tarefa. Aí, a Brief 2, não é a Brief 1, é a Brief 2. A Brief para pré-escolares, tá? Lançada a data de aplicação. O sistema libera as colunas para inserção de dados. Os testes de atenção concentrada da Suzy Cambraia, lançada a data de aplicação, o sistema vai liberar os campos aí. Dia 2/8/2022, escolho a tabela normativa que eu quero comparar, tem as normas para a região sul, sudeste, escolho qual é a mais adequada para o meu caso. Vamos usar a região sudeste total. O sistema libera a referência e os campos para você lançar as informações. D2, mesma coisa, lançada a data de aplicação, escolha da tarefa da tabela normativa, se idade ou se escolaridade, ok? D2, Stroop, trilhas, BAMS, BVMT, uma tarefa de memória visual, HVLT, uma alternativa ao RAVLT, o próprio RAVLT, tá? Todos eles, lançada a data de aplicação. No RAVLT eu coloco a sequência das palavras na ordem que foi evocado pelo meu paciente. Dia 2/8/2022. O paciente com 16 anos, eu vou supor que ele evocou primeiro flor, depois ele evocou chuva, depois ele evocou peixe, depois ele evocou cesta, chapéu, e assim vai. Cada uma das tentativas, o sistema aponta então que ele completou 5 palavras. Vou colocar a lista para as listas de reconhecimento. Lua faz parte, sim. Gato, não. Fogo, não. Chapéu, não. Opa, o sistema aponta que tem um erro ali. Vaso, sim. O sistema aponta que é um falso positivo. Mesa, sim, tá certo. Lago, sim. Porta, sim. Dente, não. Rio, não. Aí o sistema vai apontando o total já de reconhecimento, quantos falsos positivos tem, a quantidade de erros, o total de erros. Então eu tenho aqui, eu não quero editar essa célula. Então eu tenho 3 falsos positivos e um erro propriamente dito, mais os 4 erros totais, tá? Preenchendo cada uma das células, o sistema vai apontar, vai calcular tudo. Aqui eu tenho então a curva de aprendizagem, considerando um desvio padrão abaixo, um acima. Os dados estão nessa linha reta porque não foram lançados todas as outras tentativas, mas lançadas o sistema vai construir o gráfico. E aqui ele preenche automaticamente essa tabelinha, o percentil e a classificação de acordo com o manual ou de acordo com o cálculo para o Z-score, média, desvio padrão, calcula o Z-score, os pontos ponderados, percentil e a classificação no sistema Wechsler. Ok? Ele vai apresentar o gráfico considerando o percentil para cada um dos itens, A1, A2, B1, reconhecimento total, ok? Muito bem, o que mais nós temos? Blocos de Corsi, teste de linguagem, visoconstrução, o figuras de array, onde eu preciso também, além da data de aplicação, informar qual figura eu apliquei.
Vamos lá, dia 2/8 de 2022. O sistema aplica, indica que, olha, eu tenho que escolher a figura. Figura A, ok. Eventualmente eu vou lá e escrevo e seleciono figura B. O sistema adverte, olha, sugere-se a aplicação da figura A, porque a figura B é para menores, né? Mas mesmo assim ela habilita o campo ali. Você vai ver que vai dar diferenças de valores, porque a figura é inadequada para a idade. Vamos para outra função, para outras tarefas de habilidades acadêmicas, o TDE. Olha o TDE aqui também. Está informada uma data de aplicação, dia 2/8 de 2022. Dia 2/8 de 2022. 16 anos. Então, vou selecionar a tabela normativa, se eu quero escola pública, privada ou amostra geral. Então, esse aluno está no primeiro ano, conforme eu informei lá atrás. Já vem para cá, primeiro ano. Lanço as informações brutas aqui e o sistema calcula tudo. Quantidade de palavras certas. Opa, mas aqui, considerando que ele está no primeiro ano do ensino médio, e o TDE não vai para o primeiro ano do ensino médio, né? Só vai para o 9º ano. Vamos considerar, então, vamos fazer uma simulação de um paciente que tenha 6 anos. Então, vamos, dia 2/8 de 2018, 12 anos, não estaria no primeiro ano. 12 anos vai estar 16, 15, 14, 16, 15, 14, 13, 12. Vamos ver que está na sexta série. Na sexta série, vamos supor essa condição. Então o sistema já vem aqui para mim, transformando. Então esses 20 é um percentil entre 60 e 75, uma classificação média superior, considerando o cálculo de Z-score, tá bom? Aqui eu tenho essa informação porque ainda não lancei as demais para ele poder calcular isso daqui. Tá aí, TDE. THCP também, sempre escolhe a tabela que você quer, a data de aplicação. Alguns tantos inventários, o CBCL, inventários de estilos parentais, as escalas para o ETDH e alguns inventários diversos. O SDQ, inclusive, tem o link do site oficial para você baixar o protocolo. A SCARED também, sempre data de aplicação. Nesse caso aqui, o sistema vai selecionar a tabela normativa automaticamente, considerando o sexo e a idade que será gerada aqui. Inventários de personalidade tem o BFP, data de aplicação, amostra normativa, o sistema, e você lança os pontos. Aqui as respostas, o sistema vai calcular automaticamente, gerar os dados. Uma proposta, né, de interpretação qualitativa. Pirâmides de Pfister. Então, data de aplicação, tabela normativa, se você quer, se é criança, se é adolescente, se é adulto, então a tabela nova, né? Ainda mantenho no sistema a tabela antiga, há quem gosta de fazer comparações com grupos específicos. Então, aqui ainda, você pode selecionar a tabela que quer. Por último, o sistema apresenta, ele traz todos os testes, todas as tarefas que foram aplicadas lá atrás, o sistema agrupa aqui, nós lançamos dados da escala Wechsler para criança, do VISC, o sistema já agrupa, já coloca aqui, traz os resultados e você compara os testes de função executiva, atenção, os testes de atenção da escala Wechsler, os testes de memória da Wechsler também.
O RAVLT que nós lançamos lá está aqui, tá? SCARD, escalas de TDAH, SNAP, os ETDAH para pais, crianças, adolescentes, adultos, inventários de estilos parentais, o ABFP de personalidade. É isso aí. Eu espero que o sistema possa ser útil para vocês. Ele tem sido muito útil na minha prática clínica, o que eu uso no consultório. Eu trabalho utilizando essa ferramenta. Ela é muito rápida e muito prática. Espero que possa ser útil para você também. Um grande abraço e espero o seu contato.